Boa noite, queridos e amados irmãos. Iniciamos nesse momento mais um serviço de adoração da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista da cidade de Esperança, igreja independente, igreja separada, uma igreja que tem como regra de fé e prática unicamente a Bíblia. Amém? Irmãos, devemos intensificar as nossas orações por um momento atual do mundo. Não imaginava eu, particularmente, que estaríamos há 2 meses separados. Quando iniciou essa quarentena, eu tinha a esperança de logo estarmos juntos e para que pudéssemos glorificar Deus no ajuntamento bíblico na igreja. Mas infelizmente até agora nós não temos uma data ainda pré-definida ou definida para voltarmos. Então peço aos irmãos que estejam orando uns pelos outros, que dediquem parte do tempo que disponibilizado à leitura da Bíblia e que possamos, meus irmãos, tirarmos lições, aprendizado de todo este problema que está acontecendo. Que possamos também, quando voltarmos, está cada vez mais firme em nossos corações o propósito de servir e de levar o ídolo de Cristo. Escutava agora há pouco o irmão Neto Rosa louvando, e ele cantava o hino, louvava o hino: "Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura". Esta é a vontade de Deus para conosco. Então devemos sim pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Quando nós voltarmos, irmãos, devemos estar cada vez mais firmes nesse propósito. Amém? Por favor, irmãos, para iniciarmos o nosso serviço de adoração, nosso culto de ação de graça ao nosso Deus, abramos nossas Bíblias no segunda epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do versos 1 ao 10. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Amém? Dito está na palavra de Deus: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem há estas coisas, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Amém? Que Deus possa, irmãos, colocar em nossas mentes, em nossos corações,
para que nós possamos aplicar em nossas vidas esse pequeno texto lido. Especialmente, irmãos, o versículo 4, que diz: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Quais são as promessas? Para que são as promessas? Para que por elas, as promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Também o versículo 8, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, as coisas que devem ser acrescentadas à fé, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Criamos desta maneira, que Cristo é quem nos dá a justiça. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandíssimo, meus irmãos. E repito, tire um tempo para meditar nas Sagradas Escrituras, tire um tempo para que possamos estar voltados exclusivamente para Cristo, lendo e meditando na Bíblia. Amém? Vamos estar continuando o nosso serviço de adoração, chamar a irmã Luciana, que vai nos levar a Deus com um louvor. Boa noite, irmãos. Irei louvar o Senhor, Salmos 19, do versículo 7 ao versículo 10. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Amém. Amados irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui comigo, em sinal de respeito e do poderio de Deus sobre nós, vamos colocar nossas cabeças para baixo, curvar nossos pescoços e glorificar a Deus em oração. Santíssimo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Senhor, nós te agradecemos grandemente pelo Senhor ter nos salvado, Senhor. Te rogamos também, Senhor, que o Senhor possa estar nesse momento, cada um dos irmãos, confortando, consolando, dando, Senhor, neste momento de tribulação, de incerteza, o conforto que só os crentes, Senhor, conseguem ter. Porque a paz que há no crente excede ao entendimento dos homens, porque a paz do Senhor é a paz que reina no coração dos crentes, Senhor. Senhor, te rogamos também pela saúde do irmão Neto, pela saúde do irmão Zé Antônio, pela saúde do irmão Raul, também pelo filho do irmão Zé Antônio, que está com suspeita do Covid, que o Senhor possa estar sendo o Senhor, o seu médico por excelência. Senhor, te rogo pelo procedimento do irmão Raul, que vai ser feito nesses próximos dias, que o Senhor esteja conduzindo os profissionais que irão submeter o procedimento, Senhor, usando-os para a honra e glória tão somente tua, Senhor. Rogamos também, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, nos capacitando para te servir, Senhor. E que, Senhor, nesta noite, este culto seja único e exclusivamente para a honra e glória do teu excelso nome. Te rogamos, gratos, em nome de Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos, por favor, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos, capítulo 28. Salmos 68, perdão.
não é o 28, é o Salmo 68, apenas o versículo 11. Salmo 68, versos 11. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Amém? Santíssimo Deus e Pai, Senhor, te rogamos que o Senhor aplique esse pequeno texto lido, Senhor. Que este texto possa proliferar em nossos corações, Senhor, e produzir frutos para ti, Senhor. Somos gratos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos e amigos, os irmãos que estão em casa, os amigos que estão nos assistindo via Facebook, o tema de hoje é: o Senhor deu a palavra. Nós vamos entender o que é a palavra, quanto tempo durará a palavra, a quem foi dado a palavra, para que foi dada a palavra, onde encontramos a palavra e por que ou como devemos usar a palavra. Oremos a Deus que nós possamos nos edificar e principalmente entender o livro sagrado. Inicialmente, irmãos, a palavra de Deus, que é nada mais, nada menos hoje do que a Bíblia, a palavra de Deus escrita, é o único lugar que nós encontramos a verdade sobre Deus, que é o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus, a Bíblia, é o único lugar que nós podemos encontrar com o nosso Criador. Tudo que Deus quis dizer a você está aqui em sua palavra. Mas só irão compreender ou só compreenderão a palavra de Deus aqueles cujo Espírito Santo habita dentro de si. É impossível a um descrente, meus irmãos, entender o livro sagrado. Isso não, a Bíblia é para todos. A Bíblia pode ser lida por todos, mas só irão entendê-la realmente com a palavra de Deus aqueles cujo Espírito Santo habita nele. Por favor, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler os versos 16 e 17 e depois o 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, depois o versículo 26. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas nós, ou vós, o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Preste atenção, porque eu disse que o mundo, as pessoas que não são crentes, não podem entender a palavra de Deus, porque elas não conhecem a Deus. E onde é que nós conhecemos Deus? Em sua palavra. Quem nos guia a entender a palavra? O Espírito Santo. Veja o verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Preste atenção, irmãos, o que nos diz a Bíblia: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Quem é esse Espírito da verdade? O Espírito Santo. O que ele vai nos fazer? Ensinar todas as coisas. A quem? Aqueles que ele habita. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, basicamente, para iniciarmos o culto de hoje, é entendermos que
o crente só aprende as coisas da Bíblia porque é guiado pelo Espírito Santo. É impossível o homem natural entender as coisas espirituais. Deus revelou a quem? Aqueles cujo o Espírito dele habita nele. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 10 a 12. Uma vez me questionaram porque mas o senhor fala tanto da Bíblia, tanto versículo, é difícil de encontrar. Meus irmãos, o que eu digo não tem importância. A importância é o que a palavra de Deus diz. Então nós estamos aqui para estudar a Bíblia, para manusear a Bíblia. Não é o meu sentimento, e sim o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 10 a 12. Está escrito desta maneira: mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Iniciamos o nosso estudo de hoje, o nosso culto, o nosso serviço de oração ao Senhor, dizendo que o Senhor nos deu a palavra e dizendo que só entenderá essa palavra aqueles cujo Espírito Santo irá guiar. Quem disse isso? A Bíblia nos diz que nos deu gratuitamente, e Ele vai nos fazer conhecer e entender. Eu, irmãos, quando não era crente, jamais entendia a Bíblia. Eu não tinha capacidade para isso. Eu jamais entenderia a palavra. Eu até cria em Deus, na existência de Deus, mas não cria na sua palavra porque não o conhecia. Amém? Só quem conhece a Deus são aqueles cujo Espírito Santo habita nele. Dito isto, feito esta introdução, nós vamos entender o que é a palavra. Alguém pode me dizer o que é a palavra? O que é a palavra de Deus? Alguém, se quiser, pode até digitar aí nas redes sociais, viu? Nos comentários, o que é a palavra de Deus? Com base nas Escrituras, não o que eu acho. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus escrita é a verdade. A verdade revelada desde o princípio. Salmos 119, verso 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos juízos de tua justiça dura para sempre. Ou seja, o que é a palavra? A palavra de Deus é a verdade. Ponto. A única verdade existente é a palavra de Deus. As outras verdades são relativas. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Conhecimento. Nós devemos entender que todo o conteúdo da Bíblia, toda palavra, toda vírgula, toda acento, toda e qualquer colocação existente no livro sagrado foram escolhidos por quem? Por homem? Não, por Deus. Deus, de forma rigorosa, soprou aos ouvidos de homens santos a sua palavra, a sua verdade. E por isso mesmo, meus queridos e amados irmãos, nossas opiniões particulares, nossos pressentimentos, nossas visões, nossas experiências, o nosso viver não podem estar acima da Bíblia.
Eu não acho nada. A Bíblia diz. O crente não diz eu acho isso. O crente diz a Bíblia diz. Porque a Bíblia, meus irmãos, não foi feita para ser interpretada de maneira particular por homens. Por favor, 1 Pedro. Hoje vamos fazer um verdadeiro passeio na Bíblia, viu? 1 Pedro, capítulo 1. Versos 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, perdão. 2 Pedro. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, toda minuciosamente escolhida por Deus, dada através do Espírito Santo a homens santos que apenas transcreveram, para que nós pudéssemos usufruir da perfeição de sua palavra. A palavra de Deus, que é a Bíblia, é a verdade de Deus pela qual nós devemos fazer o quê? Nos santificar. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Primeira conclusão que tiramos de hoje: o que é a palavra de Deus? A verdade. A verdade que não foi produzida por homens, e sim por Deus. E a verdade que serve para que nós, os crentes, façam o quê? Nos santifique, nos separe. Use a palavra de Deus como base para a tua vida. Use a verdade como base de tua vida. Amém? Portanto, aprendemos já que a palavra de Deus é a verdade. Quanto tempo durará a palavra de Deus? A palavra que Deus nos deu. Lembra? O Senhor deu a palavra. O Senhor deu a palavra. Quanto tempo durará a palavra que Deus nos deu? É o segundo tópico de hoje à noite. A nossa vida terrestre, a nossa vida que nós chamamos de vida, que é temporária, que nossa vida do crente é a vida eterna, pode sofrer, irmãos, transformações e mudanças radicais de uma hora para outra. Vamos citar o exemplo atual. Quem imaginava há 3 meses atrás, lembramos hoje do nosso retiro durante o período de festejo carnavalesco no mundo. Nós estávamos reunidos, a igreja de Soledade, a igreja de Esperança, parte dos irmãos de Juazeiro do Ceará, alguns irmãos de João Pessoa, estávamos reunidos numa comunhão bíblica, engrandecendo o nome de Deus e aprendendo. Nós estamos planejando o próximo evento das igrejas, que era o encontro do 1º de maio. Não ocorreu. Por quê? Porque houve uma transformação. Nossa vida pode acabar num segundo, pode passar. A vida que eu digo é a vida temporária. Pode sofrer transformações. Podemos, no momento, estar numa situação confortável, em outra numa situação de tribulação. E vice-versa, podemos estar no momento de tribulação e no momento de uma hora para outra estarmos em gozo e regozijo da alma. Mas a palavra de Deus tem uma particularidade. Que particularidade é essa? Vamos voltar ao Salmo 119. Salmo 119, versos 89. A particularidade da palavra de Deus é: nunca terá fim, e ela está guardada. Aonde? No céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre, ó Senhor, tua palavra permanece no céu.
Ou seja, a palavra de Deus não tem fim. O homem, matéria, finito. A natureza, matéria, finito. As riquezas, matéria, é finita. Mas tudo isso passará. Mas a palavra do Senhor jamais, em hipótese alguma, irá passar. Por que não irá passar? Porque a Bíblia nos diz que ela é viva, que ela é eficaz e que ela permanece para sempre. O que é a Bíblia? A palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor? O que é a palavra do Senhor? A verdade. A Bíblia é um conjunto de livros que contém a verdade absoluta de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo de 23 a 25. Amém? Recebi agora o copo d'água da minha irmã Lívia, obrigado. 1 Pedro capítulo 1, versículos de 23 a 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada. Colocando aqui a verdade de Deus, que é a sua palavra, permanece para sempre. É a única coisa que irá permanecer para sempre nesse mundo. Ah, mas a vida eterna. A vida eterna faz parte de quê? Da palavra de Deus. Então, irmãos, tenha isso em mente. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus, sua verdade, durará para sempre. Mas por que a palavra de Deus permanece para sempre? Por que a palavra de Deus não pode mudar? Se todas as coisas podem mudar. Por que a palavra de Deus, irmãos? Eu sempre digo e repito que a Bíblia é um livro para ser perguntado. Lido, entendido e perguntado. Ora, meu Deus, a tua palavra é a verdade. A tua palavra dura para sempre. Mas por que ela dura para sempre? Vocês já perguntaram isso a você mesmo? Por que a palavra de Deus dura para sempre? Sabe por quê? Porque aquele que a deu não é homem como nós. E ele não tem variação, nem sombra, ele não muda de ideia e nem tem sombra de variação do que diz. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus não muda. Se Ele deu a sua palavra, Ele não volta atrás. Ela é a verdade que permanece para sempre. Amém? A palavra de Deus é a verdade que permanece para sempre. Irmãos, nós vimos que a palavra de Deus é a verdade. Nós já vimos também que esta palavra, que é a verdade, dura para sempre. Então, o terceiro tópico: a quem foi dada a palavra? Pergunta: a quem foi dada a palavra? A quem foi dada a palavra? Pode responder, irmãos. A quem foi dada a palavra? Até aí, não fala, mas tem os dedos para digitar. Depois eu vejo nos comentários. A palavra de Deus
foi primeiramente confiada a um povo especial. Que povo era esse? O povo hebraico, o povo judeu. Por favor, Romanos capítulo 3. Versos 1 e 2. Escrito está: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. O povo judeu foram o primeiro receptáculo da palavra de Deus, ou foram os primeiros receptáculos da palavra de Deus. Posteriormente, a palavra de Deus foi endereçada e ficou acessível a toda a humanidade. Toda a criatura que tem raciocínio tem acesso à palavra de Deus, através da sua Sagrada Escritura. Deus se auto-revelou na Bíblia. Deus se mostrou seu código ético-moral, sua lei moral. Tudo que nós precisamos para a nossa vida está na Bíblia. O irmão Wilton sempre diz na igreja, o que você precisa para você tem na Bíblia. Então consulte a Bíblia. Irmãos, a revelação geral de Deus, preste atenção, a revelação geral de Deus é para toda e qualquer criatura. A revelação especial não, é só para os crentes. A revelação especial de Deus é a todo homem. Este fato torna indesculpável ao homem não crer em Deus. Você pode até não ter a fé salvadora, mas você não pode dizer que Deus não existe. Como assim? Você pode até não ser um crente, você pode até não ter certeza plena de salvação, não ter convicção na obra de Cristo, mas você não pode dizer que Deus não existe. Por quê? Porque a resposta está em Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. As coisas que Deus criou mostra Deus. Por exemplo, uma noite celebra o dia, a chuva que cai sobre a terra, a natureza que Deus criou, tudo mostra Deus. Então nós podemos, o homem não pode dizer que Deus não existe. Tem uma espécie de pessoas que se dizem ateus, que diz que Deus não existe. Mas o que eu acho interessante é que eles querem provar que Deus não existe. Se você vai provar que ele não existe, é porque ele existe. Então são criaturas que nós temos que estar orando por elas, que não tem nenhum tipo de liga com a verdade. Exatamente ao contrário. Então, o que Deus criou torna o homem indesculpável para não crer nele. Portanto, nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus perfeita, que torna o homem inexcusável. Se lê ou se não lê. Não lê a Bíblia, sim, vendo as coisas de Deus. Esta é a revelação geral. Então nós temos na Bíblia o Velho Testamento e temos também o Novo Testamento. E nesse Novo Testamento nós temos 4 evangelhos, e temos as epístolas, e temos também o livro de Atos, que é um livro de transição. Os 4 evangelhos é destinado ao mundo em geral, a toda e qualquer criatura.
Por quê? Porque é o Evangelho. É aonde nós pregamos Jesus Cristo. É através do Evangelho que nós podemos chegar até Cristo. Já as epístolas, as cartas, não foi dada a todo mundo. Não. As cartas são direcionadas a um público específico. Por exemplo, aos irmãos da igreja de Coríntios, aos irmãos que estão em Gálatas, na Galácia. Veja bem, as epístolas são destinadas a crentes. E as epístolas não apresentam, por exemplo, uma mensagem evangelística por si. Antes foram escritas, irmãos, as epístolas foram escritas para lembrar ou para trazer à lembrança as coisas que o crente deveria saber, como por exemplo as doutrinas e do Evangelho de Cristo. Nós temos um exemplo claro lá em 1 Coríntios capítulo 15, nos versos de 1 a 3. Ele não fala que vai ensinar o Evangelho. Paulo diz assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, o qual também permaneceis. Presta atenção, os irmãos já tinham recebido o Evangelho, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, senão é que crestes em vão. O que Paulo entregou, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo estava fazendo o quê? Lembrando aos irmãos de Coríntios que eles já tinham recebido o quê? Que Cristo havia morrido pelos pecados, segundo as Escrituras. Ele volta a lembrar disso em 2 Coríntios capítulo 1, versos 13. Porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis. Também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. Ou seja, Paulo não escreveu nenhuma coisa nova. Paulo não escreveu sobre o Evangelho, e sim para aquelas pessoas que já tinham recebido o Espírito Santo. Já tinham dentro delas o quem? O guia, aquele que ensina todas as coisas que nós vimos anteriormente. Portanto, para quem foi dada a palavra? Primeiramente aos judeus, depois a revelação geral, que é para toda criatura, e em particular para os salvos, nas suas epístolas, que são as cartas de recomendação, o modo de viver, a doutrina, como deve proceder o crente. Está nas suas cartas na Bíblia, direcionada a você, crente. Você é crente? Então você tem cartas para ler e cartas para se autoexaminar, cartas que foram escritas para você, para que você possa ter a lei natural de Deus, a verdade de Deus dentro de você, sendo guiada pelo Espírito Santo. Amém? Então a carta, as epístolas foram escritas para os crentes. Amém? Irmãos, nós já vimos que a palavra de Deus é a verdade. Nós já vimos que a palavra de Deus dura para sempre. Nós já vimos também que a palavra de Deus foi dada a um grupo especial de pessoas, depois foi dada a toda a humanidade e particularmente hoje a um outro povo especial, os crentes. Vamos ver agora para que foi dada a palavra. Para que foi dada a palavra? A palavra de Deus é literalmente a fonte da vida eterna. Não encontramos vida eterna a não ser na palavra de Deus. Nós estávamos, aliás, Cristo estava pregando o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da fé em Cristo, e muitos que andavam com ele o estavam abandonando.
porque diziam: duro é este discurso. Mas, então Jesus Cristo olhou para os apóstolos e disse: quereis vós também retirar-vos? Eu estou em João, Evangelho de João, capítulo 6, versos 67 e 68. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 67 e 68. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, para que foi dada a palavra? Para testificar Cristo e testificar a vida eterna. A palavra foi dada como semente para gerar os crentes. O crente é gerado pela semente da palavra de Deus. Está lá em Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. É até uma redundância, né? A palavra da verdade, a palavra de Deus é a verdade, para que fôssemos como primícias nas suas criaturas. Ou seja, a salvação é pela palavra. Então ela foi dada para quê? Para mostrar que a palavra de Deus é quem nos salva. É literalmente a semente, como está em Lucas, capítulo 8. Na parábola do Lucas 8, versículos de 9 a 11, quando o semeador saiu a semear, ele semeou, e aí os discípulos ficaram ainda em dúvida, e Cristo respondeu, e os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então nós nascemos de novo através de quê? Da palavra de Deus. Para que serve? Para que foi dada a palavra? Para gerar crente, para sermos salvos pela palavra de Deus. Depois de nascer de novo através da fé, e a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. O ouvir de quê? Da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a verdade de Deus. Quando você entende que a palavra é a semente, que você é de novo gerado pela palavra, e que através da verdade tu conhece Cristo, através da palavra, ela serve também de outra coisa. Para que foi dada? Para salvar e para proteger. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é um arsenal para os crentes. Serve de escudo, serve de espada. Não para atacar, para defender. A espada é a palavra de Deus. Para quê? Para que possamos falar do Evangelho. Então nós devemos entender, meus irmãos, que além de ser dada literalmente como fonte de vida eterna, a palavra de Deus nos serve de escudo para nós os crentes. Por favor, Efésios capítulo 6. Versos 16 e 17. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
em Provérbios capítulo 30, versos 5. Diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nela. Portanto, a palavra de Deus foi dada para salvar os perdidos. E depois de você receber a salvação, a palavra serve como escudo e como espada para te proteger. Amém? Nós já entendemos que a palavra de Deus é a verdade. Nós entendemos que ela dura para sempre. Nós entendemos para quem foi dada a palavra de Deus. Entendemos também para quem foi dada e para quem foi dada. Agora vamos saber aonde nós encontramos a palavra de Deus. Essa é fácil. Essa todo mundo sabe. Todo crente sabe. Aonde nós encontramos a palavra de Deus. Mas eu quero que os irmãos me digam, comentem por favor, aonde encontramos, usando versículos como base. Pense aí em casa você, aonde é que eu posso comprovar que a Escritura é a palavra de Deus, que serve para os crentes serem edificados, que serve para o crente ser aperfeiçoado para toda boa obra. Onde é que está na Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Está escrito desta maneira: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ou seja, eu encontro a palavra de Deus na Escritura, no cânon, na Bíblia. Então, eu não posso mais ter desculpas, porque eu já sei onde encontrar. E o crente é guiado pelo Espírito Santo, e o crente vai entender a Bíblia. E a leitura diária, meus irmãos, do livro sagrado é algo que deve... Lembra do início que eu falei sobre ter um momento para ler a Bíblia, para meditar? É algo que deve ser exercitado, buscado, aperfeiçoado pelos crentes. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que se dizem crentes que não gostam de ler a Bíblia, que não têm alegria em ler a Bíblia, que não sentem... Todo mundo conhece minha mãe, irmã Geni, de 92 anos de idade. No dia que ela não lê, de manhãzinha cedo, pelo menos um livro, um salmos e um provérbio, ela fica faltando alguma coisa, procurando o que ler. Não é que minha mãe seja exemplo, exemplo é Cristo, mas nós devemos também ver o que os crentes mais velhos fazem. E isto é, o crente tem que dar a mesma... presta atenção numa coisa: você se alimenta 3 vezes por dia, correto? No mínimo. Tem gente que se alimenta mais. Então, a mesma importância que você vai dar ao alimento físico, dê também ao alimento espiritual. Se alimenta 3 vezes por dia, lê a Bíblia 3 vezes por dia. Não. Gente, o tempo não é desculpa. O tempo não é desculpa. Por favor, 1 Pedro, capítulo 2, versos 2. Desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo. Então o crente deve o quê? Desejar afetuosamente a palavra de Deus. Irmãos, nós vimos já que a palavra de Deus nos salva, que a palavra de Deus é encontrada na Bíblia, que a palavra de Deus permanece para sempre, que a palavra de Deus foi dada a um povo especial, aos crentes, que as epístolas servem para os crentes, os evangelhos para toda criatura. Tem um povo especial que recebeu em primeiro lugar a palavra de Deus, foi os judeus. Nós vimos também que a palavra de Deus é a verdade. Agora, o último tópico da noite:
por que ou como devemos usar a palavra de Deus. Por que devemos usar? E como devemos usar a palavra de Deus? Vamos voltar a Salmos 68, que foi o nosso início do culto. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Para que devemos usar? Para levar o Evangelho a toda criatura. Para cumprirmos com isso o ide de Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Marcos 16:15. O Evangelho não é constituído de coisas supérfluas. O Evangelho não é feito através de palavras e filosofias humanas. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. O Evangelho é simplesmente as boas novas. Quais são as boas novas? Cristo morreu para te salvar. Então, este deve ser anunciado. As boas novas é que Cristo morreu. E que Deus quer que todos entendam e cheguem ao arrependimento. Todos, não é apenas uma parte, todo o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. Deus nos diz, através de sua palavra, em 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham a conhecimento da verdade. Quer que todos os homens sejam salvos e venham a conhecer a sua palavra, que é a sua verdade. Agora todos serão salvos? Não. Quem serão salvos? Aqueles que creem na obra do seu Filho, no unigênito Filho de Deus. Amém? Então, meus irmãos, também temos na Bíblia que nós não podemos deixar de falar tudo que ouvimos. Nós ouvimos e vimos e cremos que Cristo morreu para salvar todo aquele que nele crê. Por este motivo, nós, os crentes, que fazemos parte da verdadeira igreja de Deus, a Igreja Batista, não de nome, irmãos, esqueça o nome, sim de função, de doutrina, da doutrina que Cristo trouxe do céu, somos os responsáveis para anunciarmos as boas novas. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Nós somos parte do exército que anunciam as boas novas. A palavra foi dada para quê? Para você anunciar as boas novas. Como? Usando os dons que Deus lhe deu. Usando a verdade que é a Bíblia. E nunca se preocupe, irmãos, em se a semente vai nascer ou não. Apenas se preocupe em plantar. Não se preocupe, vou plantar neste terreno, não vou plantar nesta semente, porque essa não vai nascer, ou esta vai nascer, ou aquela vai nascer. Não, irmãos, essa não é uma preocupação que você deve ter. A sua preocupação é pregar o Evangelho. A sua preocupação é mostrar Cristo a toda criatura. Em Eclesiastes capítulo 11, diz o seguinte: pela manhã semeia a tua semente, a semente é a palavra, e de tarde não retira a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Nossa preocupação é pregarmos as boas novas. E tem em mente, meus irmãos, a seguinte afirmação em Isaías capítulo 55, para encerrarmos o culto. Pregue a palavra de Deus. Semeie a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Ou seja, não se preocupe com ou como vai semear a semente. Apenas se preocupe em semear. O restante
é o nosso Senhor e Salvador que irá fazer. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que possamos entender a verdade de Deus, a sua perfeita palavra. Amém? Que Deus possa estar nos conduzindo durante essa semana e nos protegendo cada vez mais. Vamos ficar de pé, estamos no culto com uma breve oração. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos santifica nela, Senhor. Eu te peço, nos separa através da Tua palavra, Senhor. Nos faz, Senhor, ter em nós um espírito que busque, Senhor, estar sempre meditando e buscando na Tua palavra, Senhor, para que nós possamos não pecar contra Ti, Senhor. Senhor, eu te rogo que o Senhor possa estar neste momento de tribulação pelo qual o mundo está passando, protegendo os Teus filhos, livrando de todo o mal, Senhor, protegendo cada crente, cada filho Teu, que Tu sabes quem são, Senhor, protegendo também o mundo, Senhor, e nos preparando, Senhor, para que tudo, quando isso tudo passar, nós possamos, Senhor, estar firmes, constantes e abundantes em Tua obra, Senhor. Nos abençoa, nos protege, nos fortalece. Gratos, em nome de Cristo. Amém.